Um santo dia, seja muito bem-vindo à Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Através desse vídeo nós nos encontramos com todos os membros, mas com esse carisma que tem a graça de poder fazer a Virgem Maria mais conhecida e amada, por assim dizer. Pois bem, nós estamos fazendo agora um passeio por aquilo que vai ser as menções, as memórias de São João, até chegar no Apocalipse. Então, o que é que nós queremos fazer hoje? Hoje vamos ter a graça de partilhar com vocês os momentos, não é, com a Virgem Maria até a Assunção. E esses momentos nós temos que entender que não foi apenas o apóstolo João, mas foram os apóstolos que puderam contemplar da presença dela, por assim dizer, do amor dela, do carinho dela, até esse tempo que ela viveu aqui na Terra. Entendamos isso. Mas bem, quando nós falamos da Assunção, a gente se reporta ao dogma, mas o dogma, de certa maneira, foi um dogma que foi decretado até pouco tempo. A Assunção da Virgem Santa é o último dogma que nossa igreja declarou ou decretou em relação à Virgem Santa. Mas entendamos, o dogma foi decretado em 1950, mas a questão da Assunção era algo que já era partilhado, vivenciado desde os princípios, não é, da igreja, da formação da igreja. Por quê? Porque vai ser o próprio João que vai ter esse entendimento sobre a Assunção da Virgem Maria. São João afirmar que ela recebeu duas asas da grande águia e voou para o lugar do seu retiro, não é? Fora o alcance de Satanás. De certa maneira, ele já está contemplando a Assunção, eles estavam presentes, lembre-se disso. Então, os apóstolos falavam sobre a Assunção, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Epifênio e tantos outros santos também, São Gregório, Santo Ambrósio, São João Damasceno, todos e diversos santos, aqui a gente está colocando apenas alguns, já falavam sobre a Assunção. Quando eu digo momento, eu quero que vocês tragam na cabecinha de vocês. O momento é um intervalo de tempo, tá certo? Que não é determinado. Teve um momento. Quais foram os momentos que marcam a sua vida? Quais foram os momentos marcantes do estar da Virgem Maria com os apóstolos que marcaram? Então, são sobre esses momentos, sobre esses acontecimentos, sobre essas circunstâncias que nós queremos conversar aqui. Entendamos que nós somos homens, criaturas, formados de corpo e de alma, tá certo? Nosso corpo vai se acabar um dia, se você morrer antes da vinda gloriosa do Senhor, porque aqueles que permanecerem vivos vão ter um outro tipo de corpo, um corpo glorioso, não sabemos bem como se dará. Mas a nossa alma é imortal. Então, desde a fecundação, da concepção, houve a junção, não é, do corpo e da alma. Vamos entender assim, esse foi o momento. Mas vai ter um momento que vai ser da nossa morte, ou da morte daqueles que morrerem antes, que vai ser a separação desse corpo e dessa alma. E na ressurreição vai ser um novo momento da junção do corpo e da alma. Quando nós falamos da Virgem Santíssima, nós temos que entender que o que a igreja decreta é que ela não vai esperar essa ressurreição para ter esse corpo glorioso. Na verdade, a igreja vai decretar que ela foi assunta em corpo e em alma ao céu. Então, isso é que vai ser a Assunção da Virgem Maria. O que é que a igreja quer promover? Mostrar a glorificação corporal da Virgem Maria logo após a sua morte, talvez, para algumas pessoas. Enquanto dogma da igreja, certo? Presta atenção nisso. A igreja não decreta se ela morreu ou não, mas é esse o entendimento que algumas pessoas têm da Assunção. Mas vamos dizer que a Virgem Maria ela foi levada aos céus. Ninguém está dizendo se foi, aqui eu estou reportando a palavra morte, para que algumas pessoas tenham o entendimento que ela morreu ou dormiu. Mas, na verdade, a Assunção vai ser o quê? A antecipação da glorificação que está destinada a todos os seus eleitos. Então, esse dogma foi decretado em 1950 e está querendo mostrar cada vez mais a dignidade do corpo humano. Nós temos uma dignidade, nós somos chamados a essa glorificação que a Virgem Maria teve de forma antecipada, não é? O corpo incorrupto, e o dogma afirma que ela foi levada ao céu, tudo bem? Mais uma vez a gente reforça, o dogma não vem dizer se ela morreu, se ela adormeceu, mas que foi levado em corpo e alma ao céu. Eu trouxe aqui para vocês verem a declaração, para que possa ficar melhor. Então, no catecismo
966, diz assim: com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nosso pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial, pelo que, se alguém ou que Deus não permita ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Daí, meus irmãos, o cuidado sempre de estar mostrando a verdade para vocês, para que não tenha perigo de naufrago. Entende isso? Então, nós não podemos definir se a Virgem Maria morreu ou não. Então, quando nós colocamos desses momentos até a Assunção da Virgem Maria, o dogma não vai nos revelar. Então, a gente tem que recorrer agora, não mais ao magistério, no sentido de forma dogmática, mas aquilo que a tradição também vai nos colocar. Veja, mesmo antes do dogma ser revelado, tiveram homens na nossa história, na nossa igreja, que já tinham convicção, sim, dessa Assunção da Virgem Maria. Então, nós temos o exemplo de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Ele transmitia ao povo católico a certeza da vida eterna, ou seja, a recompensa divina de uma boa morte para os justos. Nós temos que pedir a boa morte. Tem tantas pessoas que estão padecendo agora, elas tiveram uma boa morte, e você pode dizer, mas Mara, como é que uma boa morte é boa? Quando aquela alma é levada para o céu, quando aquela alma é aceita por Deus, quando aquela alma tem a graça de contemplar os santos, tem coisa melhor do que essa, meu irmão? Se você está fazendo um curso de consagração, se você já é consagrado, se você é um membro de nossa comunidade, a morte é algo que nos alegra. Por quê? Porque é a possibilidade de estarmos com Deus. Então, essa convicção, essa tradição foi passada por meio da literatura, das festas, das procissões, da veneração das imagens que já existiam. Então, tudo isso foi aumentando, fundamentando. Então, faz parte da nossa tradição. Veja, a tradição não é dogma. Então, pode existir a tradição de uma forma, pode existir a tradição que se permeia em outras cidades, em outras culturas, de outras maneiras, mas faz parte da tradição também. Que foi em Jerusalém que a Virgem Maria morreu, não é? Veja, aqui eu estou falando de tradição, não estou falando parte dogmática. A dogmática não diz se morreu, não. A tradição diz que ela percorrendo o caminho da cruz todos os dias, relembrando os passos do seu filho. Então ela ficava percorrendo aquelas cidades. Sabe quando você pega a fotografia e vai se lembrar daqueles fatos que aconteceram? Na época de Nossa Senhora não tinha foto, então ela percorria os lugares. E se diz também que a Assunção da Virgem Maria aconteceu em Jerusalém e os apóstolos foram testemunhos dessa situação. Em Jerusalém, eu tive a graça de estar lá, tem uma construção, não é? Que é perto do Monte das Oliveiras, que acredita-se que lá tenha sido o lugar onde a Virgem Maria foi enterrada. Mas também tem a Igreja Dormição, que é conservada pelos monges beneditinos. É muito interessante, lá tem uma imagem da Virgem Santa deitada e as pessoas ficam olhando pela lateral, né? Então é muito, muito forte também. Não sabemos se foi ou não, porque a tradição não é dogma. Eu quero bem que vocês se baseiem nessas palavras. Em ambos os lugares, segundo a tradição, pode ter ocorrido a Assunção da Virgem Maria diretamente de lá. Mas existe também a tradição que mostra que a casa da Virgem Maria estava em Éfeso, né? Muitos acreditam que lá ela viveu com o apóstolo São João. A crença ganhou grande força para que tenha sido nessa casa que nós mostramos aí em Éfeso, por conta das revelações privadas da beata Catarina Emmerich, que foi no século XIX. Nessa casa, a tradição coloca, e a visita de alguns papas também vem reforçar que, de fato, existe uma credibilidade. É um local que as pessoas fazem peregrinação quando estão lá. Então, tá aí a imagem dela. Ela era freira agostiniana, nasceu em 1774, portanto, antes do dogma da Assunção. E toda essa parte da tradição, das escrituras, vem reforçar, vão elencar da força para que o dogma tenha sido estabelecido, vamos dizer. Então, ela escreveu 2 livros muito conhecidos, não é? Principalmente o livro referente à vida de Jesus, A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor, que fizeram aquele filme de Mel Gibson, mas também fala de um outro livro, A Santíssima Virgem Maria, dedicado às visões que ela teve de Nossa Mãe Santíssima.
essas visões. Um padre, um sacerdote, pegou esses escritos dela e começou a fazer pesquisas arqueológicas para encontrar qual era o lugar. Terminou que ele desistiu. Depois, por inspiração de outra mulher e também dos padres, começaram a procurar até que encontraram, seguindo as orientações do que Santa Catarina revelava, uma casa que se adequava muito bem às situações todinhas que foram comentadas pelas visões que a Beata teve, tá certo? Então, na visão dela, como é que ela entendia? Como é que ela percebia? Como é que ela via? Como é que foi revelado a ela? Que a Virgem Maria, antes da Ascensão, viveu 3 anos em Sião, mais 3 anos em Betânia, e 9 anos ela ainda passou vivendo em Éfeso. Não era propriamente em Éfeso que ela se abrigava, mas era um local próximo, é como se fosse uma zona rural, não é? Era um pouco distante de lá, era um terreno bem íngreme, e ficava próximo da cidade, e nessa região, nesse lugarejo, haviam pouquíssimas famílias, mas eram famílias cristãs que ficavam mais resguardadas lá em virtude da perseguição, tá? Então temos o entendimento, e era assim que ela queria mostrar, que era como se fosse um assentamento. Ficava uma casa aqui, bem distante ficava outra casa, e na verdade, bem interessante, lá as construções não eram casas. A da Virgem Maria era uma casa de pedra, mas a maior parte do que as pessoas moravam lá, elas ficavam abrigadas em grutas, não é? Porque ficava mais fácil de ficar disfarçado e que as pessoas não compreendessem. E lá no topo, a Virgem Maria, quando subia naquelas montanhas, ela conseguia ter a visão da cidade de Éfeso, via o mar, via as ilhas, entende? E lá próximo também havia um castelo de um rei que foi destronado e que São João havia convertido e às vezes visitava também. Então, como é que era essa casa? Como é que foi que a Beata revelava, não é? Em seu livro, que era de pedra quadrangular, parecia arredondada, revestimentos de madeira, era teto ornamentado de lenha esculpida, janelas bem altas, telhado plano, lareira ao centro, e tinha um local que estava para dar saída à fumaça. Veja bem, é bem mais detalhado no livro. Aqui a gente não tem tempo suficiente, mas apenas eu quero que vocês entendam. Mas lá também havia um oratório, e na frente desse oratório havia um crucifixo, que ele disse que era uma forma de Y, não é? E tinha a figura de Nosso Senhor, e existiam 2 vasos de flores frescas, naturais, sempre lá. E diz que São João muitas vezes se dirigia a esse oratório, justamente para quê? Para que pudessem rezar. E nesse local, vamos supor hoje, como se fosse uma capela, e nesse local ele retirava a Sagrada Espécie, não é? Entregava o corpo de Jesus à sua Mãe Santíssima, e fazia com que ela tivesse a Sagrada Comunhão e depois dava a ela também o cálice. Veja que lindo, veja que momento deve ser quando São João pegava e dizia: e Maria, eis aqui o teu filho, não é assim? Porque quantas vezes nós estamos numa missa e o sacerdote ergue o corpo de Cristo, e ali ele estava dando o corpo de Cristo para a mulher que gerou esse próprio corpo. Então, Nossa Senhora lá, ela construiu uma via sacra enquanto ela estava em Jerusalém. Ela frequentava a via sacra para fazer recordação, para fazer memória, e agora ela não estava mais próxima, então ela construiu, ela colocou várias pedras maiores para marcar, e aí ela ia na cabeça dela percorrendo. Diz que ela sabia quantos passos tinha de um local para o outro em Jerusalém. Então ela recriou essa via dolorosa para que pudesse fazer essa via sacra. Então ela foi marcando, ela marcou o local lá do Monte Calvário, não é? Ela escolheu uma gruta para que fosse o sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então teve todo esse entendimento. Decorre bem mais outras passagens. Nós vamos parar um pouquinho por aqui e vamos passar para vocês também o que nosso amado Santo Afonso Maria de Ligório também revelava nas visões, nas percepções, naquilo que ele escreveu, fruto de leitura de tantas histórias de tantos outros santos também. Tudo bem? Então, o que é que ele vai dizer? Que, como
nós temos esse entendimento, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Santo Afonso compreendia que o coração da Virgem Maria não estava aqui na terra, porque o maior dos seus tesouros era o próprio bambino, o seu filho. Então a Virgem Maria estava permanentemente cuidando dos apóstolos, mas permanentemente no céu, ao lado do seu filho Jesus. Então, ele vai colocar que a Virgem Maria colocava como se ela estivesse na cela, o próprio coração de Deus. O céu era a sua cela, era onde ela queria estar. Entende isso? Então, a tradição vai falar sobre a reunião dos apóstolos em torno da Virgem Maria. E isso não é impossível e nem é conveniente. Por quê? Porque isso é algo que pode ter acontecido. Mário, precisa acreditar? Isso é um dogma de fé? Não, é tradição. Nós estamos aqui dizendo para que você possa crescer na sua espiritualidade, na sua devoção, tá? Mas é o que a igreja também coloca. Então, vai dizer que esses apóstolos estarem com a Virgem Maria, do lado dela, naquele momento que a tradição colocava que ela havia morrido, seria como se fosse a coroação das 12 estrelas. Por quê? Porque os apóstolos são em número de 12. Ok? Então vamos mais. Os discípulos recorriam à Virgem Maria e sempre ela estava para resolver seus problemas, as suas dúvidas, não é? Confortava sempre os apóstolos nas perdições, ela sempre os animava, não é? A glória divina. E a gente pode entender que os momentos que os apóstolos tiveram com a Virgem Maria foram momentos que eles cresciam. Cresciam em quê, meus irmãos? Nas virtudes. Se eles procuravam a Virgem Maria para que ela os aconselhasse, então nós podemos entender que era uma mulher cheia da sabedoria. Então Santo Afonso, ele vai dizer que esses momentos últimos que anteciparam a Assunção da Virgem Santa foram momentos em que eles ficavam percebendo, contemplando, reavivando, se forçando, se esmerando para ter as mesmas virtudes de Nossa Santíssima Mãe, tá bom? Então eles reconheciam nela a fé constante, confiança em Deus, a paciência tão forte, a humildade, a modéstia, a mansidão, não é? Sua piedade, seu zelo, sobretudo, não é? A perfeita caridade que ela sempre tinha para com Deus, também para com todas as pessoas que estavam envolvidas. Então, a Virgem Maria, ela tinha um amor tão grande por Deus, que isso fazia com que seu coração sempre estivesse, não é, almejando, desejando Deus. E aí vai Santo Afonso nos dizer que ela morreu de uma grande enfermidade, a enfermidade do puro amor. A pureza da Virgem Maria era algo transbordante. Se existe alguma doença que é contaminosa, vocês imaginem que a pureza da Virgem Maria, o semblante dela resplandecia para todos que lá se faziam presente. Então, algumas pessoas contestavam, mas a Virgem Maria morreu, mas se a morte é a pena do pecado, por que a Virgem Maria morreu? E muitos escritores, não é? Muitos teólogos da época reforçavam e diziam que nossa, se Jesus morreu, qual o problema que a Virgem Maria também tivesse morrido? Só que a morte da Virgem Maria não foi uma morte como dos outros, como a morte dos homens, que é muitas vezes uma morte penosa, muitas vezes uma morte temerosa, porque não se sabe o destino eterno. Então, queria o Senhor dar aos justos um exemplo da morte preciosa, toda doce e feliz. A gente pode contemplar a paciência da Virgem Maria, não é? Ela estava ali pacientemente escutando cada um daqueles apóstolos, conversando, orientando. E Nossa Senhora ia mostrando que quando, por exemplo, alguém chegasse para ela dizendo, ai, mas estou passando isso, estou passando aquilo, o que é que ela dizia? Paciência, não é? E sempre o que ela nos faz entender e fazia entender os apóstolos é que era necessário a pessoa se preocupar para ter uma boa morte. Eu não sei se você já fez o retiro da boa morte. Lá na nossa comunidade, ou melhor, aqui na nossa comunidade, nós já fizemos. Nós temos que nos preparar para ter uma boa morte. Já pensou? E alguém pode dizer, ai Mara, pelo amor de Deus, eu não quero morrer não. Ué, então você fica aguardando até a vinda gloriosa de Jesus. Eu também sou desse time, eu fico pedindo a graça de não morrer. Mas o que faz o homem ter medo justamente da morte? É porque, por conta do apego à terra, remorso dos pecados e a incerteza de salvação. Quem nos diz isso?
Santo Afonso Maria de Ligório. Agora eu estou trabalhando com vocês o livro A Glória de Maria. Tudo bem? Então vamos mais. No caso da Virgem Maria, ela tinha graças que tornavam a morte preciosa e suave. Por quê? Porque no caso dela, ela tinha total desapego das coisas mundanas, ela tinha paz na consciência e certeza da glória eterna. Nós vamos conversar um pouquinho com isso, não é? Quando São Pedro diz, dessa morte eu não posso, porque eu não posso ser igual a de Jesus, me bota de cabeça para baixo, e tantos outros santos, tantos outros mártires que glorificavam a morte, chegava alguém, ai, coitadinho, tá morrendo, coitadinho nada, deixa eu gozar da presença de Deus. Então, essa boa morte, ela pode ser cada vez mais desejada. Então, vamos trabalhar agora o que Santo Afonso colocou como o desapego das coisas terrenas. A Virgem Maria era uma mulher desapegada, meus irmãos. Veja, ela foi levada ao templo 3 anos aproximadamente e ela estava inteira e sem reserva, estava pronta e sem demora. Entende isso? Ela era desprendida dos bens terrenos quando teve que viajar com São José. O que é que dava para levar no lombo de um jumento? Ela não tinha cacarecos, ela tinha Deus. Isso faz toda a diferença. Ela não estava nem aí pelas honrarias, pelos títulos. Ela desprezava essas honras humanas, não as honras de Deus, as honras humanas. Então São João viu uma mulher, não é? Viu Maria figurada naquela mulher vestida de sol que tinha a lua debaixo dos pés. Veja, aqui nós estamos começando a traçar para vocês também passagens do Apocalipse. Tá certo? Por quê? Porque se ela pisava nessa lua, a lua debaixo dos seus pés, muitas vezes a lua vai ter um sentido das coisas mundanas, das coisas inconsistentes. Todos esses bens Maria nunca teve no coração, mas sempre desprezou e teve debaixo dos seus pés. Ela era uma mulher mortificada. Então, tenhamos esse entendimento. O que foi que a Virgem Maria ensinou os apóstolos? O que é que a Virgem Maria também pode vir a nos ensinar? Quando fala que a morte dos justos é repleta de paz e consciência, temos que entender. Muitas vezes a gente fica com um pouco de drama de consciência. Nossa, eu fiz isso, eu não deveria ter feito isso. Eu estou arrependida, eu vou consertar. Que bom quando a gente tem esse despertar para consertar. Mas a Virgem Maria nem tinha nem drama. Por quê? Porque ela era a Imaculada Conceição. Ela sempre foi doce, ela sempre teve essa doçura dos anjos, a doçura angélica. Não tinha remorsos. Ela estava sempre pura, sempre livre das sombras da culpa. Então, ela cada vez mais pode movimentar a que tenhamos a graça sempre dessa doçura. A segurança da eterna salvação. Vem cá, se o julgamento final fosse hoje, você escutaria, vinde benditos, filhos do meu pai, ou ide para o fogo? A Virgem Maria tinha certeza do destino dela. Então, por isso que vai chamar o trânsito, não é? É o trânsito da vida daqui da terra para uma vida eterna. Ela nunca teve dúvida da salvação e ela teve uma morte feliz. Então, essa fé da Virgem Maria resplandecia para os apóstolos e eles aprenderam cada vez mais sobre as virtudes. A alegria dos santos está na confiança que pode esperar, não é, a posse de Deus. Então, a Virgem Maria estava sempre segura de sua santidade, ela estava sempre em graça divina, não é? E no coração dela sempre brotava as chamas do divino amor. Tudo bem? Então, veja só. Santo Afonso vai nos dizer que São Gabriel teve 2 momentos com a Virgem Maria, né? O primeiro momento, quando vai anunciar que ela é a mulher escolhida para a mãe do Salvador, da mãe de Deus, mas também foi ele que veio anunciar que os desejos dela de estar com o Senhor seriam atendidos, não é? E que vai dizer justamente que Deus quer ela com ele no paraíso. Então é Santo Afonso que vai nos transmitindo. E vai dizer assim, vinde, pois, tomar posse do vosso reino, porquanto eu e todos aqueles santos cidadãos do céu vos esperamos e a desejamos, tudo bem? Então, eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se sempre minha vontade do meu Senhor. Ela queria estar com Deus? Queria, mas ela não ficou batendo, sabe? Que nem criaturas humanas como nós, que birra, eu quero, não, ela desejava. Ela desejava muito ficar com Deus, mas ela esperava, mas ela tinha profunda humildade de sempre acolher
Eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se sempre em mim a vontade do meu Senhor. Então, Maria Santíssima comunicou isso a João, dessa presença do anjo Gabriel, que veio anunciar que ela iria para o paraíso, e ele comunicou aos outros apóstolos. Os apóstolos discípulos vieram das diversas partes onde estavam dispersos antes da sua morte, e a Virgem Maria disse para eles. Veja só o que Nossa Senhora vem nos dizer. A Virgem disse: por amor de vós e para ajudar-vos, meu filho me deixou na terra. A fé se acha espalhada no mundo. Vendo meu Senhor que não é por mais tempo necessário minha presença na terra, compadeceu-se da saudade que sinto em estar longe dele. Imagina isso. Quero agora atender ao meu desejo de deixar esta vida e ir vê-lo. Ficai, pois, vós, a trabalhar pela sua glória. Veja que obediência dessa mulher. No momento que Deus a determina, então, ela colhe, chama, não é? Ela recorre a João, passa essas informações, passa para os seus discípulos tudo isso. Tudo bem? Então, os apóstolos, mediante aquela declaração da Virgem Maria, eles vão dizer: é verdade que esta terra não é lugar digno e próprio para vós. Nem somos nós dignos de gozar a companhia de uma mãe de Deus. Mas lembrai-vos que sois a nossa mãe. Perdemos já na terra o nosso mestre e pai. Senhora nossa, ou ficai conosco, ou levai-nos conosco. Vocês imaginam, né, o sentimento daqueles apóstolos? E a Virgem Maria vai dizer, numa profunda caridade: vou ao paraíso rogar por vós. Deixando-vos, não vos abandono. Pelo contrário, hei de socorrei-vos ainda mais com a minha intercessão junto de Deus no céu. Meus irmãos, entendamos. Enquanto a Virgem Maria estava com os apóstolos, só estava com eles. A partir do momento que ela é assunta ao céu, ela pode estar com todos nós. Nós não acreditamos em alma, não é? Que vem visitar os outros. Mas nós acreditamos que a Virgem Maria tem um corpo glorioso, e como um corpo glorioso, ela pode visitar a terra, como nas suas aparições em Medjugorje, em Fátima, em tantos outros locais. Por quê? Porque ela tem um corpo glorioso. Então, hoje, ela pode realmente fazer muito mais do que antes, não é? E ela vai dizer cada vez mais para os seus: ficai contentes. Recomendo-vos a Santa Igreja. Recomendo-vos as almas remidas. Seja este o derradeiro adeus e única lembrança que vos deixo. Fazei-o, se me amais, trabalhai pelas almas e pela glória do meu Filho, porque um dia nos veremos de novo reunidos no céu. Meus irmãos, para um pouquinho e pensa que a Virgem Maria está dizendo isso para você. Coloca seu nome. Ficai contente, Mara. Ficai contente, Bruno. Ficai contente, Fátima. Eu não sei tantas pessoas que estão me escutando, mas a Virgem Maria está dizendo: trabalhai pelas almas e pela glória do meu Filho, porque um dia nos veremos de novo reunidos no céu. Então, o que é que você está fazendo pelo reino? O que é que você está fazendo por essa mulher que foi assunto ao céu com o desejo de sempre estar cuidando de cada um de vocês? João devia se recordar de todos os momentos que passava com a Virgem Maria. João devia se recordar do momento que ele esteve acalentando, dando carinho, dando conforto à Virgem Maria quando o seu filho morreu. Mas agora é ela que está prestes a morrer, segundo a tradição, né? A Virgem Maria chamou João e ordenou que depois de sua morte entregasse 2 vestes suas a 2 virgens que tinham servido por certo tempo, pois em breve seu filho devia vir buscá-lo para conduzi-lo consigo ao divino reino. Você é justo? Você está devolvendo? Você está entregando aquilo que é dos outros? O que é que você tem na sua casa que está sem necessidade de uso? Nossa Senhora quer nos preparar para uma boa morte, então comece a trabalhar em você o desapego. A Virgem Maria não ia ficar cá nessa terra.
Então, por que ia ficar com as roupas? O que você pode fazer? Qual é o luto que você ainda está preso e que você não se desvencilhou e não entregou aquelas coisas? A Virgem Maria pensava nisso também, tudo bem? Então, Maria já estava próxima de sair desse mundo, puseram-lhe de joelhos, todos os apóstolos estavam ali com ela, né, sofridos, beijavam os santos pés, outros lhe pediam a benção, alguns lhe faziam os pedidos particulares, mas todos sentiam uma grande dor no seu coração, porque a Virgem Maria era a mãe de Jesus, mas passou a ser a mãe daqueles que estavam lá, a mãe dos necessitados, a mãe dos aflitos, a boa conselheira. Então você, o que você sente? Se você estivesse presente a ver partir alguém que você ama, sim, alegria, porque ela iria realizar o grande plano, o grande desejo de sua vontade, mas também saudade daquela mãe. Ela chama São Pedro de forma muito especial, porque a Virgem Maria conhece e reconhece a hierarquia. João era aquele que estava cuidando dela, mas São Pedro era aquele que o seu próprio filho deixou, não era o chefe da igreja, era o vigário do seu filho, e a ele recomendou principalmente a propagação da fé, prometendo-lhe uma especial assistência. Lógico, a Virgem também sabia, ela entendia que daqueles apóstolos todos, o que estava mais saudoso, digamos, era João, porque foi com ela que ele conviveu, foi com ela que ele a partilhava, o qual mais que todos sentiam uma grande dor no momento de separar-se daquela santa mulher. E lembrando-se que foi com ele que permaneceu no mundo depois da morte do filho, lhe disse com muita ternura. Veja só o que é que a Virgem Maria vai dizer. João, agradeço-vos toda a assistência. Meu filho, fica certo que não te serei ingrata. Se agora te deixo, vou rogar por ti. Fique em paz nessa vida, até que nos tornemos a ver no céu, onde te espero. Não te esqueças de mim. Em todas as tuas necessidades, chama-me. Em teu auxílio, que eu jamais me esquecerei de ti, meu amado filho. Eu te abençoo e te deixo a minha bênção. Fica em paz. Adeus. E disse que uma revoada de anjos estava ali, cada vez mais próximos dela, não é? Mas, na verdade, o que mais ela desejava era ter um encontro com seu filho, porque essa era a grande saudade que ela tinha. E aí Jesus Cristo chega. Imagina a situação. Recebe, ó mãe, das minhas mãos, aquele mesmo corpo que me destes. Jesus deu o Sacratíssima Eucaristia para a Virgem Maria. E a mãe, recebendo com maior amor aquela última comunhão entre os últimos suspiros, lhe disse: Filho, nas vossas mãos recomendo o meu espírito, que vós criastes desde o princípio, rica de tantas graças e por singular privilégio, preservastes de toda mancha de culpa. Recomendo-vos o meu corpo, do qual vos dignastes tomar carne e sangue. Recomendo-vos estes meus queridos filhos. E ela estava se referindo aos apóstolos. Mas, na verdade, a Virgem Maria estava se referindo a você, a mim, a todos os consagrados, a todos aqueles que ela deseja receber como seus escravos de amor. A Virgem Maria naquele momento recebia também os apóstolos dos últimos tempos, aquela que com ela estaria. Compreende isso? Então, um grande esplendor iluminou todo o aposento. Conforme a revelação feita a Santa Brígida, isso o Santo Afonso vai colocar, os sons dessa harmonia, os clarões, o esplendor, e os apóstolos compreenderam que chegava o momento que a Virgem Maria, então, deixaria aquele corpo, porque nem a tradição não falava de ela teria morrido. Então veio a morte, mas tem as vestes de luto, da tristeza, como vêm os homens. Ela, para a Virgem Maria, a morte vinha ornada de luz, não é, circundada de muita alegria. Nosso Senhor veio pessoalmente com todos os anjos buscar a Virgem Maria.
entende? O Rei da Glória acompanhou esse transladamento da Virgem Maria até o céu e coroou a Virgem Maria. Meu irmão, o que é que você tem feito para coroar a Santíssima Virgem? Como você está vivenciando? Entendamos bem. 8 dias após a Assunção da Virgem Santa é comemorada a realeza da Virgem Maria. Eu quero convidar a vocês todos, sábado que vem às 19 horas, diretamente da paróquia São Paulo Apóstolo, não é? Padre Valdori vai estar celebrando para todos aqueles que estão iniciando o curso de consagração. Eu não sei se você vai fazer parte desse curso de consagração, mas estejamos juntos. Nós temos que coroar a Virgem Maria. E tantas vezes eu já vi nas igrejas aqueles anjinhos coroando a Virgem Santíssima, e esse ano é você que vai ser um grande anjinho, um anjão, não importa. Mas nós precisamos coroar nossa rainha, levando almas e mais almas a ela. Quando nós tivermos o entendimento que a Virgem Maria pode ajudar na nossa salvação, de fato, nós vamos propagar essa consagração. E propagando essa consagração, mais e mais pessoas farão esses grupos. E quando esses homens e mulheres tiverem feito sua consagração, as coisas vão mudar. Porque quando se damos à Virgem Maria, ela vem cada vez mais nos fortalecer. Então, nós, filhos, nós nos alegramos por a Virgem Maria ter sido coroada no céu, mas nós precisamos fazer também algo, precisamos coroar a Virgem Maria. Então estejamos unidos, sábado que vem, às 19 horas, juntamente com o Padre Valdori. Essa missa vai ser transmitida, onde ele vai dar uma bênção para todos aqueles que estão fazendo o curso de consagração. Muitos cheirinhos no coração de cada um de vocês. E sejamos sempre firmes na fé e entendendo que a Virgem Maria é nossa mãe, é a nossa rainha e ela quer cada vez mais nos guiar também a Deus.